Amados, alguns meses atrás, nós temos orado a Deus e pedido a Ele que Ele venha, na vontade dEle, direcionar a Assembleia de Deus em Santarém. Vocês não sabem a preocupação que nós temos de não errar, a preocupação que nós temos de que todas aquelas pessoas que cheguem à nossa igreja, elas possam ser recebidas, elas possam ser ensinadas, elas possam ser conduzida a um propósito nobre, e esse propósito nobre é a vontade de Deus para a vida dela. Nós somos uma igreja que esse ano iremos, só em Santarém, nós iremos comemorar 97 anos. E nos 97 anos, nós crescemos. Em 97 anos, nós experimentamos o mover do Espírito Santo na história da igreja. Cada irmão, cada família que chegue à igreja, ela possa ser conduzida há um propósito nobre que é a vontade de Deus para a vida dela. E nos 97 anos que a igreja de Santarém tem trilhado, nós temos visto a manifestação do Espírito Santo invadir a igreja. Nós sempre buscamos a presença do Espírito Santo, e Deus, Ele tem manifestado a sua vontade, o seu querer, através da busca que realizamos no Espírito Santo. Ele vem, renova, Ele vem, restaura, Ele vem, batiza, dá dons, Ele vem, derrama a bênção sobre a congregação, e nós vemos sinais, prodígios e maravilhas acontecerem no meio da igreja. E quando nós olhamos para essa manifestação do Espírito Santo produzido na igreja, nós precisamos entender que esta manifestação que acontece não é simplesmente para que possamos dizer que somos cheios do Espírito Santo. Não é simplesmente uma manifestação, talvez, para nós nos engrandecermos o nosso nome e dizermos que somos uma igreja cheia do Espírito Santo, que somos. Mas, amado, a manifestação, os dons do Espírito Santo, a qual Ele promove para a igreja, essa manifestação, ela tem um objetivo único. Esta manifestação, ela tem um fim específico, para que a igreja ela tenha autoridade para fazer cumprir a vontade de Deus para a igreja de Cristo. Entenda, quando Jesus ele traz essa frase que está no João capítulo 16, ele traz uma afirmação. Diga afirmação. Balança o teu irmão, diga afirmação. Ele diz assim: olha, é o seguinte, discípulos. Ele fala assim: quando ele vier, Jesus está falando de quem?
Jesus está falando eu estou ouvindo o som lá, Biro. Jesus está falando do Espírito Santo. Então ele diz assim: quando ele vier, a primeira coisa que nós temos que entender, que o projeto de salvação, ele tem 4 fases. A primeira fase do projeto de salvação foi instituído por Deus. Deus, na sua presciência, Ele vai e escreve e determina como o processo de salvação iria acontecer. E Ele projeta, realiza o projeto de salvação. Ele chama o Filho e faz com que o Filho, ele desça à terra, encarnado como homem, e começa a realizar a obra do Calvário. Jesus vem e completa a segunda fase do projeto de salvação. Aí Jesus vem, ele vai em sacrifício para cumprir, para que o projeto pudesse ser autenticado, e ele vai, morre, ressuscita, sobe aos céus, e ele diz assim: olha, a partir de agora eu vou embora, eu vou subir, mas se eu for, virá o Consolador, e esse Consolador que virá, esse Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo foi determinado na construção do projeto de salvação, na qual a missão do Espírito Santo qual era? Era convencer os homens. Aí o Espírito Santo chega, e a Bíblia diz que ele chega lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2, Pedro, ele recebe a autoridade do Espírito Santo, não só ele, aquelas pessoas que estavam ali. A Bíblia diz que houve o quê? Houve manifestação do Espírito Santo, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e todos aqueles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia a palavra do Senhor. O certo é que o Espírito Santo chega, agora inicia a obra do Espírito Santo. E qual era a missão, a parte específica do Espírito Santo no projeto salvífico? Não foi a palavra ministrada por Pedro, preenchida, ungida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi e convenceu 3.000 pessoas, e aquelas pessoas vieram, se ajoelharam, aceitaram a Cristo e foram batizadas. O certo é que a prova prática estava ali. O Espírito chega já convencendo os primeiros cristãos. Aleluia, aleluia. E nós vamos ver a história, nós vamos ver que o mesmo Espírito, ele vai para Samaria, Jerusalém, e começa a avançar, mas o trabalho de convencimento. Amados, quando nós olhamos para o projeto, nós vamos perceber que cada elemento, Deus, o Filho, o Espírito, ele tem um trabalho específico. Mas esse trabalho específico inclui agora a igreja, que estava lá em Atos capítulo 2, orando 10 dias, dizendo: Senhor envia, Senhor envia, Senhor envia, Senhor envia, Senhor envia, Senhor envia. E veio o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo? A igreja.
O Cristo que havia descido já não estava presente entre eles. A presença de Cristo andando pelo caminho, chegando em Nazaré, descendo para Cafarnaum, não estava mais com eles, a presença física. Mas o Cristo, na pessoa do Espírito Santo, não estava na sua forma humana. O Cristo, na presença do Espírito Santo, ele estava não ao lado, mas o Cristo, o Espírito Santo, estava no coração. Aonde o Espírito Santo está aí agora? Quem sente a presença dele aí? Esse Espírito está aí, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí. Ele está aí. E a igreja agora, ela passa a fazer parte do projeto de salvação. Aí Jesus diz: ide por todo o mundo. E ide para quem? Para a igreja. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será com esses sinais seguirão aos que... Olha o Espírito Santo: seguirão os que crerem em meu nome. Então esse Espírito acompanha a igreja. Agora entenda, para que a igreja ela possa fazer parte do projeto de redenção, ela tem que buscar esse revestimento e autoridade que o Espírito Santo outorga à igreja, para que a igreja seja o agente que vai, aleluia, ser usado pelo Espírito Santo para convencer o mundo. Aí você se ajoelha aqui na congregação e ora, diz assim: Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito, porque eu quero profetizar, porque eu quero orar, porque eu quero impor as mãos e o Senhor e os enfermos serem curados. Eu quero ter o dom de profecia. Você começa a orar e pedir ao Espírito Santo que venha. O Espírito Santo vem e faz, nos reveste. Mas entenda, a sua principal missão não é simplesmente te encher de autoridade, mas ele faz. A sua principal missão não é dar a cada um de nós poder sobre as enfermidades, mas ele dá. E essa doação dos dons que o Espírito Santo concede à igreja é para a sua missão principal, que é convencer o mundo. Aí tem muita gente que ora: Senhor, me enche de poder, me enche de autoridade, mas não está convencendo o mundo. Senhor, eu quero ser usado pelo teu Espírito, mas não está sendo um agente capacitado pelo Espírito Santo para convencer o mundo. Tem buscado a presença de Deus, os dons espirituais, mas não tem sido um fator para convencer o mundo. Por quê? Porque nós estamos buscando os dons, buscando a autoridade do Espírito Santo, buscando revelações, buscando os dons para uso pessoal. Amados, o culto foi uma maravilha. A manifestação do Espírito Santo foi tremenda. Muitos foram batizados, muitos foram renovados, muitos foram curados, muitos foram, houve uma unção no meio do templo. Mas saiba, essa manifestação autêntica do Espírito Santo é o revestimento que o Espírito Santo dá à igreja, para que a igreja seja um fator de ser usado pelo Espírito Santo para convencer o mundo. E nós estamos, me incluo nisso, nós estamos
deturpando o projeto produzido por Deus para conquistar Santarém, para conquistar o mundo. Porque se o Espírito Santo tem te dado 2 talentos, esses 2 talentos estão a serviço do projeto que Deus tem para a igreja. E se você tem recebido 2 talentos e não tem se colocado à disposição do projeto que Deus tem estabelecido, você não está sendo obediente ao comando do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não está fazendo cumprir a sua principal missão. E a sua principal missão, amados, aleluia. A sua principal missão, aleluia. A sua principal missão é convencer. O Espírito Santo te dá sabedoria. O Espírito Santo te dá ousadia. A Bíblia diz, amados, que quando Pedro cura aquele rapaz que estava na porta do templo, coxo, ele é curado, acontece uma repercussão tão grande, o Sinédrio vem para conspirar contra aquela autoridade que estava sob a vida de Pedro, que era uma manifestação do Espírito Santo, e toda a cidade soube daquele milagre, e agora o Sinédrio ameaça ele de prisão, mas ele responde dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não era a palavra do Pedro natural, essa palavra era uma palavra que estava cheio do Espírito Santo, que o medo que não havia o medo pelas autoridades que poderiam levar à sua prisão, porque ele estava revestido do Espírito Santo. Então, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós somos capacitados para ser um agente de convencimento. E se eu não convenço com as virtudes do Espírito Santo, eu não estou sendo obediente à sua voz. Aí você diz assim: olha, a irmã Maria ali da esquina, a irmã Maria, ela é cheia da autoridade do Espírito Santo, eu vou lá, ela profetiza, ela ora, amém por tudo isso. Amém por todos esses dons, essa manifestação que é na vida dela. Mas entenda, essa manifestação, além de profetizar e trazer o conforto ao coração daquele que está necessitado, este mesmo Espírito está gritando aos 4 ventos, dizendo assim: ei, eu preciso te usar não só para aqueles que chegam aqui, mas eu preciso te usar para teus vizinhos, para a rua onde você vive, aleluia, para que Cristo possa ser visto em nós, aleluia, para que a sociedade veja Cristo em nós, aleluia, esperança de glória. E nós precisamos entender que quando buscamos a presença e os dons do Espírito Santo, nós somos agentes de Deus para mudar a sociedade que nos rodeia. Eu fico triste, amados, porque esse entendimento ele tem desaparecido do nosso convívio. Esse entendimento do projeto de Deus, ele tem desaparecido, e nós estamos buscando os dons, nós estamos buscando as emoções internas, nós estamos buscando a manifestação do Espírito Santo apenas para nos sentirmos bem. Se eu chorei no culto, é porque eu estou bem com Deus. Se eu senti a presença do Espírito Santo, é que as coisas estão positivas no meu íntimo. Amém por isso. Mas eu quero te dizer que essa função primordial do Espírito Santo é levar o ser humano
ao arrependimento e à consciência de um juízo eterno que emana do conhecimento que há em cada um de nós, e os dons do Espírito Santo invadem os nossos corações como palavra de sabedoria, como palavra de ciência, para conduzir aquele que não conhece a Cristo ao pleno conhecimento da verdade. É essa a missão que o Espírito Santo tem para com a igreja. Aleluia. Mas nós estamos mudando o foco e condicionando a manifestação do Espírito Santo ao nosso querer, ao nosso projeto pessoal, ao nosso projeto de vida, esquecendo, aleluia, que o Espírito Santo, ele foi conduzido por Deus, aleluia, autenticado pelo Espírito Santo, para continuar a obra redentora até o arrebatamento da igreja. E nós, como igreja, jamais devemos recuar, jamais devemos não valorizar a nossa missão evangelizadora. Nós jamais poderemos nos esquivar do projeto que Deus tem chamado a cada um de nós, porque se assim fazermos, nós iremos prestar contas por vidas que morrerão sem conhecer a verdade do Evangelho. Porque se nós nos anularmos, nós não seremos mais a igreja de Cristo. Por que não seremos mais? Porque nós não vamos mais nos qualificar, ou não vamos mais nos incluir no projeto estabelecido por Deus. O Espírito Santo cura, continua. Ele restaura. Ele batiza. Ele te dá dons. Ele te dá a palavra de sabedoria, de ciência também. Mas sabe por que ele faz isso? Para que você seja um agente que vai, aleluia, que vai convencer. Aleluia. Você já pensou você chegar na casa de alguém usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer, como o Senhor falou para a mulher samaritana, a sua vida, a sua forma, o seu pecado, as suas lutas, as suas tribulações, e aquela mulher, ela é transformada pelo poder do Espírito, aleluia, e ela sai, aleluia, sendo uma testemunha autêntica de Cristo. O que é aquilo, amados? É a manifestação do Espírito Santo, é o modelo que Jesus deixou para a igreja seguir. Você vai ver Filipe lá em Samaria pregando para uma grande multidão, coxos, cegos, milagres e maravilhas. O anjo desce e o Espírito Santo conduz Filipe à estrada deserta, para que ele fale para uma pessoa que verdadeiramente Cristo poderia mudar a vida dele. E o que acontece, amado? Aquele eunuco aceita Cristo e muda a Etiópia para Cristo. O que é isso, amados? A igreja usando os dons espirituais para convencer o mundo. Mas sabe o que acontece? Nós estamos nos fechando em nós mesmos. Nós estamos nos fechando, nos excluindo do projeto, e chamando o Espírito Santo apenas para nós, e dizemos: Espírito Santo, Tu és nosso, e é.
Mas nós não podemos limitar a sua missão. E nós estamos, amados, eu digo isso porque sei, nós estamos limitando a missão do Espírito Santo na terra. Nós só queremos fazer com a manifestação do Espírito Santo a nossa própria vontade. Eu vou orar, jejuar, para que o Espírito Santo me visite, para que ele venha resolver um problema pessoal. Eu vou sacrificar minha vida para que o Espírito Santo venha revelar a vida do pastor, a vida do presbítero, a vida ele faz. Mas sabe qual é a nossa oração? Ela tem que ser uma. E a nossa oração, ela tem que ser uma oração que vá, aleluia. A nossa oração, ela tem que ser uma oração que vá concordar com a vontade do Pai, com a vontade do Filho e com a vontade do Espírito Santo e com a missão que foi dada à igreja. E qual foi a missão que foi dada à igreja? Que nós possamos convencer o mundo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser exclusivistas, nós não podemos tomar posse dos dons espirituais para os nossos desejos e para as nossas próprias conclusões. A ação do Espírito Santo é para convencer o mundo, e nós fazemos parte desse projeto. E eu percebo hoje que nós não ouvimos mais essa oração, esse clamor, dizendo assim: Espírito Santo, me capacita para que eu possa ganhar minha família, para que eu possa convencer os meus vizinhos, para que eu possa dar valor ao fruto que ele tem produzido no meio da igreja, para que eu possa ser canal de bênção para a vida da sociedade em Santarém. Aí o Espírito Santo vai ouvir essa palavra e vai ver que ela está em concordância com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e ele vai te usar poderosamente para que as bênçãos espirituais repousem sobre o teu ministério. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos, Wellington, mudar o curso da história estabelecida por Deus. Porque se nós mudarmos o projeto estabelecido por Deus, nós estaremos nos excluindo da manifestação do Espírito Santo no mundo. E o texto ele é claro quando diz assim, o texto diz assim: ele convencerá o mundo. O mundo. Aí ele vem do pecado, aquele que está em cadeias, aquele que está na prostituição, aquele que está na miséria do pecado, escravo do pecado, aquele que não tem alternativa mais de salvação, aquele que está à margem da sociedade, aquele que está moribundo na estrada, o bom, aquele que está no papel que o bom samaritano chegou naquele homem ferido, aquele que está excluído de tudo, é ele que será convencido pelo Espírito.
Ele vai convencer da justiça. O que é a justiça, amado? É a justiça de Cristo, o projeto de Cristo, a graça de Cristo, para que ele possa se convencer que Cristo verdadeiramente, ele ressuscitou dos mortos, aleluia, convencer do juízo, e que há um juízo eterno, aonde aqueles que desobedeceram a Deus serão condenados ao juízo eterno. Ele também irá convencer. E o papel da igreja é esse. Quando eu deixo de ser esse agente usado pelo Espírito Santo para mudar o destino de alguém, quando eu deixo de ser, eu estou negando o projeto que o Senhor estabeleceu. Porque eu sou apenas uma peça sem utilidade no corpo. É assim, amados, é duro. Parece que está 100 graus aqui. É duro nós entendermos que nós somos improdutivos. Estamos buscando apenas a manifestação do Espírito Santo para questões pessoais. Nós precisamos nos convencer que não é o que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Não é o projeto pessoal, não é um projeto individual, é um projeto, amados, para a igreja, aleluia, aleluia, ser um canal de bênção para essa região de Santarém, aleluia, cheio do Espírito Santo para mudar a história de homens, cheio do Espírito Santo para mudar a história da sociedade, cheio do Espírito Santo para mudar a política de Santarém, cheio do Espírito Santo para mudar, aleluia, o crime organizado em Santarém, cheio do Espírito Santo para ministrar sobre esse principado que escraviza essa cidade e dizer: sai! Nós precisamos entender, aleluia, precisamos entender que não há convicção verdadeira se o Espírito Santo não estiver trabalhando. Nós precisamos entender que não há convicção da justiça se o Espírito Santo não estiver trabalhando. Nós precisamos entender que não há convicção do juízo se o Espírito Santo não estiver trabalhando em nós, por nós, para nós, convencer o mundo do pecado. Nós temos que parar de ser egoísta e dizer: o Espírito Santo é para mim, o Espírito Santo é para minha casa, o Espírito Santo é para os meus pensamentos pessoais, para minha projeção pessoal. Não é esta a missão dele. Mas ele faz, mas ele abençoa, mas ele guarda. Mas a missão dele é te usar poderosamente, com os dons, com as manifestações, para que você possa ser um agente desse projeto estabelecido por Deus para convencer o mundo. Você vai chegar na tua casa orando, você vai para o trabalho orando: Senhor Espírito Santo, me dá a palavra para me falar para o meu chefe que Jesus ama ele e tem um projeto na vida dele. Espírito Santo, me dá a sabedoria para que eu possa entender o que está passando, a luta que ele está enfrentando. E você vai orando, chega no teu trabalho, você olha para o teu chefe, ele está atribulado porque o pecado, ele traz, aleluia, jugo pesado, e você chega com uma palavra do Espírito Santo e diz: olha, aleluia,
o teu jugo pode ser pesado, mas o fardo de Deus é leve. O fardo do Espírito Santo é suave. Ele vai dizer: o que é isso? E você vai dizer: toda maldição será quebrada da tua vida. O Espírito Santo vai te dar autoridade. A maldição será quebrada. E ele vai dizer: que palavra maravilhosa é essa? E você vai dizer: é o Espírito Santo de Deus. Mas nós não fazemos isso. Diga: eu sou parte do projeto que Deus estabeleceu para a humanidade. Eu sou um ator desse projeto, mas Ele não me deixou sozinho. Ele enviou o Espírito Santo para nos dar força, ousadia, autoridade para nos influenciar nesta guerra contra o inimigo que aprisiona vidas, quanto o pecado que escraviza o homem. Eu sou um agente de Deus, potenciado com os dons do Espírito Santo que Ele tem para dar para aquele que se alista para essa guerra.